Não estou questionando. Eu já não estou questionando. O São Paulo é tricampeão mundial, óbvio que é. Tricampeão brasileiro, não estou questionando isso. Mas o São Paulo entra para jogar hoje com o Mirassol, com... O São Paulo não é favorito contra ninguém. Não é? O cara olha para frente, olha... É isso. A camisa sozinha não joga, gente. Não joga. Mas é isso que dá desespero. Isso que dá desespero. Que a gente estava conversando, vendo a torcida do Palmeiras na Times Square, que eu falei que eu fiquei morrendo de inveja. Porque não é porque o Palmeiras está lá, mas é porque como é que o São Paulo não está participando disso? A gente viu, o time que tem mais título mundial no Brasil e tá anos-luz de estar lá, não está nem perto de estar lá. Isso que é foda. Esse que é o problema. Não, ano que vem a gente vai estar lá. Não vai, velho. Nem no outro ano. Eu não vou ver. Provavelmente eu não vou ver o São Paulo. Você acha que vocês não vão... Você acha que o São Paulo demora a ser o São Paulo de 20 anos atrás? Eu acho que não volta mais. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Sabe quem me falou isso? Você não é muito pessimista, SBT? não? Sabe quem me falou isso no Arena SBT? O Palinha. Num dos intervalos ele falou assim pra mim, Barolo, vou falar uma coisa pra você. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Eu tenho certeza disso. Pelo andar da carruagem, não vai acontecer mais, Benja. Não vai acontecer. Ó, você também pensa assim, Jovan? Penso. Não, eu vou dizer algo pra você. Esse já é um pensamento radical. Radical. Que a curto e médio prazo a gente não vai ver, eu também não vou ver. O Corinthians tão cedo, não vou. Não tem como ver. Não tem. Então, porque a coisa tá tão ruim. Eu falei, eu não sei se pra vocês, eu falei outro dia, pra mim o pior momento da história do Corinthians é agora. Mas disparado é o pior. Pra mim é pior do que os 23 anos de fila. Até por falta de perspectiva. Falta de perspectiva, o tamanho da trolha. O Paulo Nobre entrou no Palmeiras em 2000, quando foi, Elô? 13? 11? 2016, né? Não, 15, antes. Bom, sei lá, ele botou 200 milhões do bolso dele, resolvia o problema. Hoje o cara botar 200 milhões no São Paulo... Paga o salário do Oscar. No Corinthians não paga o que deve para empresário. É isso. Então por isso que eu falo, para mim é o pior momento. E no São Paulo eu também não estou vendo perspectiva nenhuma, a não ser que, aquilo que eu falei, o Júlio Casares tem alguma carta na manga escondida para uma SAF, que aí eu não sei. Caso contrário... E outra coisa, Benja, essa história de falta de perspectiva, a gente não vê perspectiva a curto e médio prazo pelo que está acontecendo, não agora. Porque eu escuto muita gente falar assim, Barolo, calma, é ciclo. Você vê, o Palmeiras ano passado, uns anos atrás, era assim. O Corinthians também. Só que o futebol mudou, não é mais assim. Você traz um Paulo Nobre que põe 200 milhões e resolveu o problema. Agora 200 milhões não resolve o problema. Não vai aparecer um mecenas, você vai falar, não, calma, gente, eu vou chegar aqui... Mas é a base do São Paulo que sempre deu grandes jogadores. Então, a base do São Paulo hoje virou... Cotia, os meninos de Cotia. A base do São Paulo hoje, eu acho, a minha opinião, pelo que é investido lá, tinha que revelar o triplo do que revela. O triplo do que revela. Olha os últimos jogadores que o São Paulo revelou. Quais são os jogadores que o São Paulo revelou que estão brilhando efetivamente como protagonistas em times europeus? Como o Kaká brilhou. Não tem. São jogadores que são formados lá, a gente não sabe, porque assim como não é transparente e profissional, a base também não é. Quem é que dirige a base? Quem é que está dirigindo a base? É um conselheiro, ele sabe da base? Como é que está o relacionamento desses caras com empresários da base? Será que estão jogando os melhores? Eu vou te dar um exemplo. O Hendrick, do Palmeiras, foi dispensado do São Paulo. Alguém olhou para o Hendrick e falou, esse menino não serve. Mas não foi o lance do emprego pro pai? Não, então, mas independente de qualquer coisa, se você tem um cara lá dentro, fala, peraí. Arruma um emprego pro pai que esse menino não exatamente. Porque o cara que tá lá, o Hendrick não começou a jogar ontem. Desde pequeno, ele mostra que ele tem a qualidade. Então, se você tem um cara lá que tá nessa função, olhou pro Hendrick e falou assim, isso aí é fraco, tem que dar emprego pro pai e manda embora. O cara que tá lá fazendo isso, o que me preocupa, o que eu fiquei preocupado, não foi esse cara tá lá. Foi quem que ele colocou no lugar do Hendrick. Isso aqui não serve, mas vem aqui, ô loirinho de olho azul, vem aqui. Quem é seu tio mesmo? Tá. Ele colocou no lugar. Você sabe como rolou no Palmeiras, né? Quando levaram ele lá, isso o Maurício Gagliotti que me contou. O Maurício Gagliotti era o presidente. Ex-presidente. Tem um menino aí que chegou pra ele que o menino era... Mas precisa arrumar um emprego e uma casa. Ele arrumou uma casa lá na Casa Verde, que é umas propriedades do Palmeiras, né? Umas casas lá, ele falou, não, arruma uma casa pro menino lá e dá um emprego pro pai dele do Palmeiras. Foi embora por 60 milhões de euros. Bem, nesse caso do Hendrick...
um salário pro pai, 60 milhões de euros pro clube. Eu queria encontrar um dia o cara de São Paulo que dispensou o Hendrick. Um dia à noite, assim. Falaram que ia investigar isso daí até hoje. A gente O ficou sabendo o que blogueirinho aconteceu. prometeu que vai investigar. Quem prometeu? E até hoje. O blogueirinho falou que ia investigar e ia descobrir o blogueirinho, o presidente de São Paulo. Casaram. Ia descobrir o que aconteceu, porque era um absurdo, não sei o quê. Ali não descobriu nada. Até hoje você encontra vídeos do Hendrick, menininho, 10, 11 anos jogando no São Paulo, arrebentando. Coisa de pegar a bola e levar todo mundo. Mas deixa Como eu te- um menino desse você perde para um rival? Mas ô, Jova, deixa eu falar, o Ricardo Oliveira estava aqui, tem 1 mês e meio, 2 aqui, ó. E chamaram ele era da base, sabe que ele era da base do Corinthians? E chamaram ele e falaram assim, ó, desculpa, você não tem a menor condição de jogar num time grande, você tá dispensado. Aí você vê o O cara foi nível. campeão da Champions pelo Milan. Então aí você vê por que o Palmeiras se colocou um monte de profissional lá que ganha tudo da base. Ganha tudo. E o Palmeiras com 3 moleque, fez 1 bi. É isso. A dívida do São Paulo é 1 bi. E o Palmeiras? 1 bi no Corinthians hoje resolveu o problema de muita E coisa. a gente sabe que o Palmeiras, historicamente, nunca revelou jogador. Sempre foi uma base revelou fraca o jogador. Palmeiras. Sempre foi uma Porque era base. sempre empresário, amigo, não sei o quê, sempre éramos amiguinhos de fulano, e virou o que virou pro profissionalismo. E o São Paulo, esse cara que dispensou o Hendrick, muito provavelmente tá lá, escolhendo, falando, não, vai você, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Tá lá. E aí você fala, nossa, o Paulo não revela tanto jogador, né? Revela jogador, assim, que nem o Lucas Ferreira. É um jogador. Você acha que vocês acham que o São Paulo chegou nessa situação? Porque o São Paulo ganhou tudo. São Paulo era o clube exemplo do Brasil. E talvez as pessoas que estivessem lá colocaram na cabeça: aqui tudo anda sozinho, não precisamos fazer mais nada. É o São O Paulo. próprio Juvenal pensava assim, Beija. O próprio Juvenal pensava assim. O Juvenal, ele pensava que a questão não era a pessoa, era equipamento. Então temos uma melhor estrutura. Não precisa de pessoa boa, Não precisa de uma melhor pessoas estrutura. capacitadas, né? Não adianta você ter uma bicicleta ergométrica que vai até a lua se o lazarento que comanda não sabe ligar o botão de ligar. Não adianta nada. E o São Paulo foi isso. A gente tem a melhor estrutura. O Refis, que vem jogador da Europa, tá. E quem que vai cuidar do jogador? Mas isso aí não importa. Tem um equipamento bom aqui, que já tá defasadíssimo, né? O equipamento bom era 20 anos atrás. Hoje está defasadíssimo. O Palmeiras tem equipamentos lá que jogadores do São Paulo nunca viram. Quando Caio Paulista. Caio Paulista foi para o Palmeiras e falou, nunca vi. Tem no Palmeiras, eu nunca vi isso aqui. Os equipamentos que tem, eu nunca vi. A estrutura Antigamente que os é feita- jogadores vinham se tratar no CT. Exatamente, exatamente. Vinham Com jogadores as da Europa. pessoas que trabalhavam lá. Com as pessoas que trabalhavam lá. E agora, aí, não precisa, só os equipamentos estão aí que tá bom. Começou lá com o Juvenal. Quando ele começou a fazer isso, aí o Mas, estatuto... ô Barolo, ô Jová, agora o perfil do torcedor do São Paulo mudou muito, né, nos últimos anos, né? O São Paulo era um clube mais elitizado. E aí eu ainda peguei uma época que pô, a gente ia ver São Paulo e São José, quarta-feira, no Morumbi, era 3 mil pessoas. Hoje você vai ver São Paulo e qualquer no Morumbi é 50 mil, é 60 mil. Mas o perfil mudou, não mudou? Mudou. O São Paulino Mudou, hoje é o mudou, sofredor. mudou. O São Paulino é o sofredor. É o que o Corinthians foi na época da fila, o que o Palmeiras foi nos rebaixamentos, aquele sofredor que está desesperado. O São Paulo saiu uma Mas pesquisa... depois que você come filé mignon, é difícil comer o osso, né? O osso, Exatamente, por isso que por isso que é essa revolta, por isso que não é assim, um dia volta. Não volta. Não volta. Tem que olhar para trás e ver que não volta, olhar para frente e ver que não volta. E o torcedor do São Paulo percebe isso, mesmo consumindo, mesmo tendo, porque o desespero da torcida é para que volte a ser o que era, para ser respeitado. Ninguém respeita o São Paulo mais, Benja. Comebol não respeita, CBF não respeita, Federação Paulista não respeita, ninguém respeita o São Paulo. Os O São rivais Paulo- não respeitam? Os rivais não respeitam, a imprensa não respeita, ninguém respeita. Hoje nem o Mirassol respeita mais o São Ninguém Paulo. respeita o São Paulo. Então, assim, você acha que o presidente da Comebol, o São Paulo vai jogar Libertadores, ele chega pro vice-presidente e fala assim, escuta, é o São Paulo do Belmonte que vai jogar, coloca um árbitro bom lá. Não vai, velho, fala isso, não vai. Não vai, não vai. O presidente do São Paulo é aquele que tirou foto com o cartaz do Roberto Carlos. Coloca ali um árbitro bom pra pitar. Não vai, velho, entendeu? Porque não tem esse poder de... Ninguém respeita o São Paulo. São Paulo não existe bastidor. Vai um juiz que rouba o São Paulo desgraçadamente, como aconteceu contra o Palmeiras, 2 jogos depois ele tá pitando o jogo no Morumbi de novo, velho. Se fosse anos atrás, esse cara ia ser preso, ele nunca mais estaria pitando o São Paulo. O torcedor do São Paulo Gostou do vídeo? Então dá um like, comenta e compartilha, se inscreve no canal. Nos ajude a crescer, porque aqui é de torcedor para torcedor.